Olá, olá, olá você que nos acompanha nas redes sociais. Estamos ao vivo dos estúdios da Tropical FM, fazendo parte do projeto Você Podcast da CAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. E a gente vai conversar com uma galerinha super legal, já já você vai ficar sabendo, né? A parte já mostra a galera aí, já vamos entrar ao vivo também pela Tropical FM. Se você já quiser mandar teu comentário, já quiser curtir e compartilhar essa live aí com os amigos, fique bem à vontade. O papo aqui vai ser legal hoje, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela professora Andréa Donati, e você vai ficar sabendo. Vamos entrar no ar ao vivo também pela Rádio Tropical. Trop News. Fique bem informado. 15 horas, né? Ou melhor, 14 horas e 57 minutos. Todos os dias nós temos aqui as nossas informações no Trop News. E hoje o Trop News é diferente. Hoje nós recebemos aqui, então, a professora Andréa Donati, as alunas Esther e também a Maria Clara Dresch Weschenfelder. A Esther Karine do Oscar Lê, é muito minha conhecida também, né? Para quem não conhece, Esther também é minha filha. E a professora Andréa Donati, que trabalha a disciplina de língua portuguesa na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo. Como tema deste ano e desse trabalho diferenciado da CAERT, eu comentei agora há pouco, para quem está nos assistindo, aliás, nós estamos ao vivo também no Facebook, né? Você quiser aí nos assistir, nos ver, além de ouvir, você pode acessar o Facebook da Tropical FM e vai ver lá, Maria Clara, Esther, a Prof. Ideia, que a galera chama de Prof. Ideia, né? Então, fazendo parte dessa Semana do Rádio, dessa iniciativa da CAERT, a gente descobriu que lá na escola, além de outros destaques, a Prof. Ideia também trabalhava podcast, né? Boa tarde, Andréa, tudo bem? Boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes. Então, conta pra gente um pouquinho. Vamos começar falando aqui, já que o tema da CAERT é Você Podcast, sobre esse teu trabalho, sobre esse cronograma de trabalhos que levou para os alunos e para as casas de muitos pais esse trabalho aí de produzir um podcast. Então, eu leciono língua portuguesa ali na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo, aqui de Três Tílias, e um dos gêneros trabalhado, então, foi justamente o podcast. Eu trabalho em diversos gêneros textuais e entrei com esse desafio para os 7º anos. E assim, fiquei bem grata, sabe, com o resultado, foi muito bacana, porque, como eu disse, foi realmente um desafio, né? Esses alunos, eles não conheciam esse gênero, apesar dele não ser tão novo assim, né? Ele está se popularizando agora. E então eu resolvi trazer para a sala de aula também para agregar nas minhas aulas. E foi muito bacana o resultado, as famílias também precisaram colaborar, né? Então é muito bacana levar a família para dentro da sala de aula mesmo dessa forma, né? Por ser pandemia, não podemos hoje em dia estar com todas as pessoas que nós gostaríamos, né? Mas então são formas que nós vamos encontrando. A Maria Clara, ela estudando no 6º ano, não foi a atividade do podcast, é outro assunto que já já a gente vai saber. Agora, Esther, conta pra gente um pouquinho aí como é que foi o desafio aí da produção do podcast, a partir do momento que a prof lançou a ideia, como é que os alunos, como é que a turma reagiu, como é que foi esse trabalho? Então, no momento que ela falou que a gente ia fazer o podcast, todo mundo ficou meio apreensivo, assim, com vergonha, né, que não desse certo, mas no final até que foi bem divertido, a gente se uniu, toda a família, para fazer juntos o podcast, foi bem divertido, bem interativo. E o resultado do trabalho, Andréa, foi apresentado na escola para todos os alunos ou como é que ficou? Ficou só com a prof mesmo? Até então, né, porque daqui a pouquinho... Isso, ainda estamos em finalização dos trabalhos, né? Os alunos, eles produziram, então, no tempo casa, já que nós estamos com a maioria das turmas em ensino híbrido, ou seja, uma semana em casa, uma semana na escola, né? Então, essa parte ficou para o tempo casa. E aí, eles produziram, então, em suas casas e enviaram para a professora, para avaliação e tudo mais. E agora, nós estamos finalizando, então, recebendo os últimos podcasts e também começando a socialização deles. Ah, legal. Então, até antes dessa socialização, quem está ouvindo a Tropical FM e quem acompanha aí a nossa live, né? Nós temos algumas pessoas já acompanhando a nossa live, já mandando coraçõezinhos e tudo mais aí para vocês, viu, meninas? E a gente vai trazer aqui na Tropical FM alguns exemplos hoje. Mas a boa notícia é que, em comemoração à Semana do Rádio e também com a campanha da CAERT Você Podcast,
esse trabalho da professora Andréia vai ter um espaço privilegiado na nossa programação. Né? A gente vai lançar aqui, dentro da programação da rádio, no decorrer de todos os horários, com a vinhetinha aí e, claro, dizendo que de quem é o trabalhinho, muitos já são identificados no próprio áudio, né, prof? E você vai poder acompanhar aqui na Tropical FM esse trabalho que a Prof. Déia desenvolveu em sala de aula, com relação também à Semana do Rádio Você Podcast. Que mais do que nunca, o trabalho da Prof. Déia fechou com essa proposta da CAET da presença da escola no rádio. E o rádio é isso, contar o que acontece de diferente na comunidade, como é que as crianças estão trabalhando. Aliás, um grande desafio durante a pandemia, né, Prof. Déia, todo mundo sentiu aí, é de inserir e de poder trabalhar com esses diversos meios, né? Internet, Google Meet, isso, aquilo. E daqui a pouco, né, tá chegando o João aí, que também vai participar com a gente, né? O João também é um dos alunos da Prof. Déia, também trabalhou o podcast. Daqui a pouco esse desafio não só dos professores e de toda a equipe diretiva, mas também lançar para as crianças aprender a trabalhar, conversar nesses diversos meios. Isso, Tati. Realmente, a pandemia acelerou esse processo de contato com a tecnologia, né? Que, na verdade, os nossos jovens de hoje eles já têm muita facilidade. Como muitos costumam dizer, eles já nasceram com o celular na mão. Né? Então, por ter essa facilidade, não é o conteúdo tradicional, né? As atividades mais tradicionais que prendem a atenção deles o tempo todo. Então, nós, quanto professores, também precisamos estar inovando, estar aprendendo constantemente. E o podcast, então, ele foi um desafio para os alunos, porque muitos tiveram que usar ferramentas que até então eles não conheciam, não trabalhavam, né? E eu os desafiei e eles, assim, me surpreenderam de forma muito positiva. Geralmente acontece isso. Nós lançamos um desafio para os alunos, né? E eles nos surpreendem com as capacidades, os trabalhos muito bem elaborados. Então, é uma forma muito bacana, né, de mostrar o que a escola está fazendo. E os alunos, eles sempre participam, as famílias colaboram. Então, é uma parte muito bacana desse trabalho também. Legal. Para quem está curioso, aliás, o pessoal que está entrando aqui, ó, tem o Luiz Augusto e a Mariana Weschenfelder, o recadinho. Mamãe orgulhosa assistindo, né? Tá aí, viu? Tá vendo? Vocês têm fã já aqui, ó, gente. E eu acho que é esse trabalho mesmo, da própria escola, dos pais se envolverem com o trabalho que está sendo desenvolvido na escola. E daqui a pouco, não levem, não se assustem se a mãe de vocês aí fizer um canal aí, tiver um podcast, viu? Vamos trazer aqui, muito obrigada, Dulce Rabus, que está parabenizando aqui a Prof. Déia, parabenizando as meninas. E quem está chegando aí na nossa live agora vai compartilhando, convida a galera para assistir. Vamos ouvir alguns dos exemplos, como eu disse, todos eles serão lançados no decorrer da nossa programação, porque aqui na Tropical FM você também podcast. Vamos agora com o podcast, o trabalho da aluna Maria Júlia Tesk Rosa. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um certo dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua avó, que morava do outro lado do bosque. Chapeuzinho Vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o lobo. Aonde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Na casa da vovó levar uma cesta de doces. Respondeu Chapeuzinho. Muito bem, boa menina, por que não leva flores também? Enquanto Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó. Bateu a porta e, imitando a voz de Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois colocou a touca, os óculos e se cobriu, esperando o Chapeuzinho. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela chegar mais perto. Vovó, que orelhas grandes! Disse Chapeuzinho. Tenta te ouvir melhor. Disse o lobo. Que olhos enormes, vovó! É que quer ver melhor. E vamos deixar na curiosidade para o desenrolar e para o desfecho aqui desse podcast, que está retomando a história da Chapeuzinho. Importante e interessante destacar, né, Prof. Déia,
que ninguém precisa ter um editor de áudio, ninguém precisa ter um programa especializado, tendo aí o celular em mãos, podendo gravar o áudio, a criatividade aflorou aí na criançada. Isso mesmo. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Eles conseguiram então produzir e atingir o objetivo que foi estabelecido. E foi bacana porque, como vocês ouviram, melhor dizendo, nesse podcast fabuloso, contando uma fábula, a família participou. E essa participação da família na escola é muito importante. O desenvolvimento dos nossos alunos, ele se dá de uma maneira muito mais ampla quando nós contamos com a colaboração da família. Nós costumamos dizer que a escola é a segunda família. Então, o desenvolvimento, a aprendizagem desses nossos alunos, ele só acontece, né, quando nós temos, então, esse apoio de família e escola, essa junção, e quem ganha são sempre os nossos pequenos. Com certeza. O João, que chegou agora há pouco, né, Esther já falou um pouquinho do desafio de fazer o podcast. João, puxa o microfone aí, o João, ele é filho do nosso colega Milton Lemke, né? Todo mundo vai dizer, mas foi fácil para o João produzir o podcast, teve ajuda aí dos pais, todos os pais trabalharam, como a prof. Ideia disse, né? João, como é que você recebeu essa ideia de fazer um podcast? Quais foram os desafios aí? Como é que foi o trabalho? Assim, acho que o mais difícil foi na hora de fazer o áudio, sabe? Tinha que editar bastante, colocar vinheta, música, pensar no nome, essas partes aí. Isso foi o mais difícil. E o resultado final? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Mandou no grupo da família, mandou pra mãe, papai? Mandei pra casa do mundo. E vai rolar aqui na rádio também, né? Eu sei que o podcast também foi produzido lá pela Esther e pela amiga também. Rolou os grupos de família aí. E eu acho que é isso. E essa grande oportunidade, então, de nós utilizarmos, né, o Você Podcast e trazer esses trabalhos tão bonitos que não poderiam ficar só na sala de aula, só com a socialização com os colegas e que vale a pena toda a comunidade de Três Etilhas ouvir. Mais um pedacinho de um podcast aqui, né? Também tem um recadinho aqui, ó, Ana Maria Eplin Turmina, parabéns, professora Andréia, os alunos pelo trabalho, o pessoal tá mandando diversos recadinhos, conforme a gente conseguir aqui trazer, a gente vai trazer. Agora mais um exemplo, então, que é da aluna Luísa Gabriela Severo Gomes. Olá, meu nome é Beatriz. Sou aluna do... Opa, essa era da Beatriz, né? Misturei os nomes aqui, mas vou começar de novo então. Olá, meu nome é Beatriz. Sou aluna do 7º ano 2 e estou aqui para apresentar o podcast sobre a fábula O Lobo e a Cabra, do autor Esopo. Espero que gostem. Um lobo viu uma cabra pastando em cima de um rocheado escarpado. Como viu que não tinha condições de chegar até lá, ele resolveu convencer a cabra a vir mais para baixo. Minha senhora, que perigo! Disse ele numa voz amistosa. Não seja imprudente, desça daí. Aqui embaixo está cheio de comida. Uma comida muito mais gostosa. Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo. Para o senhor, tanto faz se a relva que eu como é bom ou ruim. O que o senhor quer é me comer. Moral da história. Cuidado com o inimigo, dá um conselho amigo. Esta foi a fábula O Lobo e a Cabra, do autor Esopo. Espero que tenha gostado. Obrigado por ouvir. Legal, tá aí. Esses e outros podcasts aí produzidos, na verdade, é o podcast fabuloso, né, professor? Isso, a proposta para os alunos foi um podcast fabuloso. Que os alunos escolhiam as fábulas e a partir de então faziam aí desenvolviam o trabalho. Isso. E o podcast, ele nos dá essa flexibilidade de conteúdos, né? Então, nós podemos tanto pesquisarmos outros conteúdos produzidos por outras pessoas, né? Que seja do nosso interesse, como também podemos produzir podcasts, então, de acordo com aquilo que nós necessitamos. Dessa vez, os desafiados foram os alunos dos 7º anos. Quem sabe agora, outros professores também empolguem-se com a ideia e produzam podcasts para os alunos, quem sabe estudarem nesse tempo casa, né? Então, são novas oportunidades que vêm surgindo. E eu achei muito bacana esse programa, então, de Você Podcast, né? Porque traz a nossa realidade. O que nós estamos vivendo na sociedade hoje é refletido, então, nas emissoras de rádio também. E a Tropical abrindo esse espaço para nós, né? É muito bacana mostrar que nós estamos também tentando acompanhar, né, as necessidades dos nossos estudantes no dia a dia. Com certeza, trazendo para as atividades da escola essa nova realidade, essa nova possibilidade que eles têm de se comunicar, né, nos mais diversos níveis, como a prof. detalhou. Mas nós temos também, recentemente, a gente trouxe, foi destaque aqui na Tropical FM,
A classificação da prof. Andréa Donati em nível nacional, né? Para a Olimpíada, em nível estadual, na verdade, até o momento, mas a gente já tem certeza que vai para o nacional. Já estamos, né, profetizando aqui. E a prof. Andréa vai contar, então, dessa classificação para a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. E não é a primeira vez, não, né? Isso, Tati. Na verdade, a Olimpíada de Língua Portuguesa ela acontece a cada 2 anos. E a última edição dela foi em 2019, onde nós também participamos pela Escola Irmã Filomena Rabelo. E nós conseguimos chegar até a fase final, né, com o aluno Gabriel Freitas. E foi uma experiência bastante bacana. Já havia participado de outras edições, inclusive indo até a semifinal com uma aluna da Escola Estadual São José, né, com a Júlia Araújo, também ganhamos viagens, né, tivemos cursos, foi muito bacana. Com o Gabriel também, nós viajamos para São Paulo, então tivemos a premiação. E aí, esse ano é um ano atípico, um ano de desafios para todos nós, né? Para todos nós, quanto escola, quanto família, quanto sociedade. E aí surge, então, essa nova proposta da Olimpíada, que pede para que nós façamos as oficinas, né? Que são atividades desenvolvidas com cada turma. E produzimos, então, no final, um relatório de prática, onde nós possamos, então, refletir sobre essas práticas, né? E foi esse texto que foi enviado. E para ilustrar esse texto, nós precisávamos, então, mostrar como foram feitas as oficinas, né, quais atividades foram desenvolvidas. E aí houve uma seleção ali na própria escola. E os textos produzidos, então, pela Esther Dascarlet, do 7º ano, e pela Maria Clara Weschenfelder, do 6º ano, foram selecionados para representar a nossa escola, então, mostrando o nosso trabalho. Nós fomos, então, selecionadas na escola, posteriormente no município, na regional, e agora nós estamos na fase estadual, que acontece até o final da próxima semana. Aguardando, né? Mas, de qualquer forma, assim, nós estamos bem felizes com o resultado até aqui. Legal, parabéns, né? Parabéns mais uma vez, a gente já trouxe esse destaque, estamos na torcida, inclusive. E a gente quer saber um pouquinho aqui da Maria Clara, eu acho que já tem até... Clarinha, estou mostrando para a Oma. E eu acho que tem a ver com a Oma também, né, Prof. Déia? Eu vou deixar essa parte para a Maria Clara explicar melhor quem que ela entrevistou, como que ela fez para produzir o texto dela, né? Que por enquanto ainda é inédito. Então o texto nós vamos segurar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos puxar esse microfone aqui lá para Maria Clara, que está um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo para a live, senão aquele microfone está ficando muito baixinho aí para Maria e para Esther. Agora, conta aqui, Maria Clara, como é que foi esse desafio, como é que foi produzir esse texto, a partir do quê? O que a Oma tem a ver com isso? A minha Oma foi almoçar lá em casa num dia, e daí eu cheguei nela. Aproveitando que você tá aqui, eu já vou pedir pra gravar um vídeo de você contando uma história de quando você era menor. Ela ficou com um pouco de vergonha, e ela até pediu pra mim botar uma foto dela, não pra deixar o vídeo dela contando assim. E daí eu mandei pra prof, né? Daí cada hora que eu pensava, mas meu Deus, a prof não vai passar esse vídeo porque demorou umas 2 semanas, né? Eu ficava cada vez com mais pressão, assim. E daí, numa quarta-feira, eu tava com os meus amigos e a prof me mandou mensagem. Fomos escolhidas para as Olimpíadas. Eu fiquei tipo, que? Eu fiquei sem reação, não sei, será que ela tá mandando para a pessoa certa? Porque eu não sabia, né, que eu ia ser escolhida. E daí ela me mandou, fomos escolhidas para as Olimpíadas, parabéns. Eu fiquei, muito obrigada, que legal. E eu já tô bem na hora, porque eu acho muito legal essas coisas de Olimpíada e tal, assim. Então, uma das temáticas que a prof destacou aqui, que era memórias, né, do 6º ano também, prof? Também. Memórias. Qual foi a memória que, você não vamos contar o texto, mas vamos contar o assunto, né? Qual foi a memória que a Oma contou e que você transformou nesse texto, que posteriormente foi escolhido aí para a Olimpíada? Foi uma história de quando ela tinha 11, 12 anos por aí, que quando ela ia para a escola, como eles não tinham carro todos, né? Eles caminhavam, passavam pelo barro, e sofriam muito, como eles contam pra gente, né? E ela contava que quando elas iam, não existiam boiadeiras, que iam muitos bois, assim. Vinha um cavaleiro gritando, olha os bois, eles se tremiam de medo, porque como eles eram novinhos, assim, passava um monte de boi correndo perto deles, eles ficavam desesperados, corriam pros barrancos, se sujavam todos. Chegavam na escola com uniforme, quer dizer, não sei se tinha uniforme porque ela não me falou, mas com a roupa toda suja e coisa assim, pelo que eu entendi. Então você colocou toda essa peripécia aí da história da Oma pro teu texto, pra tua memória,
e foi escolhida. Parabéns, então, pela tua produção. Muito obrigada. E vai ficar eternizado aí, né? Uma das histórias da UMA, com certeza. Já o trabalho que foi feito com o 7º ano, a Prof. Deia pode até explicar um pouquinho antes da Esther falar, foi de uma história selecionada, não de cada aluno contando do seu familiar, no caso, né, André? Isso. Tati, nas demais edições da Olimpíada, era instruído, então, que cada aluno deveria entrevistar uma pessoa, né? Um familiar, um conhecido, para que ele contasse, então, uma memória do lugar onde ele vive. No entanto, esse ano, por causa da pandemia, isso não foi possível, né? Então, nós pedimos para quem tivesse contato com esse familiar, com esse vizinho, com esse amigo, enfim, né, fizesse a entrevista. E aí, foram poucas entrevistas colhidas, no entanto, muito boas histórias, né? E aí, esses alunos, nós colocamos essas entrevistas que os colegas haviam feito e os demais alunos escreveram a respeito dessa história. Agora a Esther, então, que é aluna do 7º ano, que também teve o seu texto selecionado para fazer parte, né, desse relatório da professora que foi, então, classificada em nível estadual. Conta pra gente o desafio de escrever a partir dessa memória, então, como é que você fez, Esther, para se colocar no lugar de quem estava ouvindo a história? Conta um pouquinho pra gente dessa produção. Eu acho que o mais complicado nessa produção da história era pegar toda a emoção, né, tudo que ela tinha sentido naquele momento, e colocar no texto para que a pessoa que fosse ler, né, sentisse a mesma coisa, né. Então a gente fez a entrevista sobre a Inês Terezinha Lucietti, aqui em Três Itilhas, foi quando teve a neve histórica de Três Itilhas. Então ela contou toda a animação que ela teve, que eles brincaram, que foi muito empolgante, então a gente tinha que transferir tudo isso para o nosso texto, né. Legal, e o resultado? Você esperava que o teu texto ia ser escolhido aí para ser um dos representantes do trabalho da Prof? Não, eu não esperava. Eu até fiquei um pouquinho com receio, assim, achei que não tinha ficado bom. Eu mudei diversas vezes, tive diversas ideias, fui acrescentando. E eu fiquei muito feliz quando a Prof disse, né? Eu já fiquei super animada de a gente ter conseguido no municipal. Então, quando foi pro regional e estadual, eu fiquei, nossa, muito animada nisso realmente. Parabéns, então. Parabéns para Maria Clara, parabéns para Esther também. E a Prof. Deia, sobre essas versões, inclusive, um dos objetivos desse trabalho, dessa classificação, era realmente esse, né, André? De que se mostrasse nesse teu relatório a evolução dos alunos desde uma primeira versão até a versão final. Isso. O pessoal da Olimpíada, eles queriam acompanhar, ver essa evolução, né? Ao mesmo tempo em que nós trabalhamos a gramática em sala de aula, a produção textual, nós fazemos esse resgate também dessas histórias. E a dona Inês Lucietti, então, ela colaborou com a entrevista. Na verdade, o seu neto, né, ele é o Heitor, ele entrevistou a dona Inês e ela trouxe para nós, a Antônia também, que é neta também da dona Inês, trouxeram para nós, então, a entrevista, ela contando esses fatos que aconteceram já há tanto tempo, né? E aí os alunos conseguiram resgatar um pouco dessa história. E foi muito bacana, porque as duas alunas que estão aqui, né, os textos delas foram escolhidos para representar a nossa escola. No entanto, saíram vários textos muito emocionantes, muito bacanas. E assim, eles enfrentaram esse desafio que a Esther falou, de transmitir realmente essa emoção que a dona Inês também nos falou durante a sua entrevista. Então, quero agradecer a Alma da Maria, né, a dona Inês Lucietti e também a todas as pessoas que colaboraram conosco cedendo as suas histórias, né. Agora nós temos duas histórias representando o nosso município. No entanto, os alunos acabaram conhecendo muito mais da nossa história, né, do nosso município, dos acontecimentos antigamente, da vida como era. Então, enriqueceu muito mais a nossa cultura também, através dessas entrevistas. Legal. E depois, claro, né, independente da classificação e do resultado, Três Itilhas já é destaque, né? Por isso que eu tenho que parabenizar a professora pelo trabalho, os alunos, a todos os alunos que se empenharam, porque esse é o resultado desse empenho, de trazer todas essas histórias para a sala de aula. E que bom se a gente pudesse aqui na rádio resgatar cada uma dessas entrevistas, né? Seria muito legal e faria parte também no Você Podcast, bem legal. Deia, nosso tempo aqui a gente já conversou 20 minutos, eu nem vi passar, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada aqui a Maria Clara, obrigada ao João, que está aqui com a gente também. Tem uma galerinha que veio para assistir também, a Paty vai dar uma viradinha, vamos ver se consegue dar um tchauzinho aí. Eles vieram para dar um apoio moral para Maria Clara, né? Acharam que não ia aparecer, né? E eu quero agradecer você que acompanhou essa entrevista aqui pela Tropical FM, você que acompanhou lá pelas redes sociais, você que no decorrer dos dias aí vai conhecer um pouquinho desse trabalho, porque é um pouquinho
do universo que é trabalhado em sala de aula, de tudo que os professores, orientadores, de tudo que é trabalhado, né? Muitas vezes tem muitos pais que costumam, né, não entender muito bem o trabalho, mas imaginem, em tempos de pandemia, fazer trabalhos que chamem a atenção dos alunos nesse meio tão concorrido que é a atenção deles entre internet, YouTube e escola, trabalhar tudo isso, né? Envolver a família, ter uma semana na escola, outra em casa, um desafio que realmente, gente, para quem também é mãe, tem filho, tem casa, tem trabalho na escola, quero parabenizar a Andréia, né, professora Andréia, e também a todas as professoras de todas as redes municipais aqui da nossa região e de todo o estado, com certeza, que tem se desdobrado para fazer um bom trabalho. E o resultado são esses destaques que estão sendo colhidos, né, como sempre, e a gente fica muito feliz. Agradece, obrigada, Andréia. Eu deixo o microfone da Tropical FM mais uma vez, né, para o teu recado para todos os alunos, que inclusive vão estar aqui no Você Podcast. Eu sou até um cantor aqui embaixo, vai participando da live, né? Para todos os alunos que vão passar aqui com o podcast, para essas histórias que foram resgatadas, fazendo parte desse trabalho de memórias, e para tantos outros trabalhos que a gente vai trazer para esse... Opa, o pessoal tá ouvindo a gente aí, né? E para todos esses outros trabalhos que vão voltar a fazer parte, porque a prof. André vai ser uma cadeira cativa aqui na rádio, viu? Só para contar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, essa conversa de escola e rádio que faz tão bem o papel, né? Você podcast, a rádio nas escolas, e a rádio é da comunidade. Obrigada, prof. Obrigada também, Tati, pelo espaço. E eu gostaria aqui também de dizer que eu ressaltei sobre a participação da família nas escolas, né? Isso é muito bom. No entanto, nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma equipe unida e competente com um único objetivo. E assim nós tivemos o apoio e temos constantemente o apoio tanto da direção quanto da coordenação pedagógica da escola, que estão sempre nos auxiliando e não medem esforços para que nós consigamos desenvolver um bom trabalho. Então, eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal da direção, no nome da nossa diretora, Neiva Esbardella, a nossa coordenadora Wanda, que também está sempre presente e sempre auxiliando, aos colegas professores que estão sempre também nos dando suporte, nos dando apoio. Essa rede é fundamental, principalmente para a prof. Rose, o professor Cristiano e o professor Rogério, que estão na audiência também, pediram um oi, né? Então, eu gostaria de agradecer e também, mais do que nunca, né, agradecer aos alunos, porque o nosso trabalho ele só tem, né, fundamento, só tem relevância por causa deles. Então, tudo que nós fazemos, né, é para o bem dos alunos, é para o melhor de cada um, para o desenvolvimento deles, e só é possível com a colaboração. E eu, modéstia à parte, tenho ótimos alunos. Com certeza, e é uma ótima professora também. Muito obrigada. Um abraço que se estende para todos os professores, orientadores, né, que estão aí nos acompanhando. Um aplauso aí para vocês, ó. Foi feito e ouvido também, né? Obrigada, Maria Clara, obrigada, Esther, parabéns, obrigada, João, obrigada pela participação, obrigada a você que nos acompanhou aí. Tem mais aplausos aqui, ó. E os podcasts, né? Os podcasts aí vão rolar durante a nossa programação. Eu fico por aqui com as informações. A gente volta nos próximos dias, sempre com essa conversa e com essa parceria entre a Rádio Tropical FM e a escola. E aqui, você, podcast. Obrigada.